Prosseguindo no estudo do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o ponto 2 diz que adoram a besta aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O comentário diz: a atuação do anticristo descrita neste capítulo é uma referência à segunda metade da grande tribulação. Nesse momento a igreja já não se encontra na terra, ela foi arrebatada. As duas testemunhas também não se encontram na terra. Elas foram mortas pelo anticristo, mas ressuscitaram e subiram ao céu. Resta, portanto, um restante da semente da mulher, que o anticristo persegue. Vamos lembrar que eu falei para vocês que o capítulo 13, ele é uma continuação do capítulo 12. Ele poderia ser um capítulo só. No capítulo 12, o dragão está perseguindo a mulher, mas a mulher, ela foi enviada para um deserto, foi protegida por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, e o dragão se põe sobre a areia do mar. Eu corrigi com vocês aquelas traduções que dizem que João se pôs sobre a areia do mar. Algumas traduções dizem, e pus-me sobre a areia do mar. Eu mostrei para vocês que quem se pôs sobre a areia do mar foi o dragão. E ele recebeu a ajuda de 2 bestas. E essa besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, elas operam por 42 meses. Ou seja, elas operam na segunda parte da grande tribulação. E essa besta que sobe do mar auxilia o dragão na perseguição ao resto da semente da mulher. O comentário prossegue. São os israelitas que se converterão na primeira metade da grande tribulação, pela pregação das 2 testemunhas. E outros israelitas que se convertem na segunda metade, durante a perseguição do anticristo. Então veja, é claro que aqui eu estou colocando como hipótese. Eu acredito que a conversão dos israelitas não será assim algo instantâneo no final da grande tribulação. Já até vi alguns que colocam assim, mas eu não acredito. Eu acredito que é um processo. As 2 testemunhas estão evangelizando os israelitas por 3 anos e meio na primeira metade da grande tribulação. Certamente muitos se converterão. Quando as 2 testemunhas morrem, ressuscitam, sobem aos céus, um terremoto derruba uma parte da cidade. Aquilo é um grande sinal para os israelitas. Então, certamente, o número de convertidos vai aumentar. Então, nessa segunda metade da grande tribulação, tem novos israelitas aceitando Jesus. E, segundo a profecia de Joel, recebendo sonhos e visões. E assim, crendo que Jesus é o Cristo. Ok? Esses são os alvos agora dessa besta que sobe do mar, perseguindo eles fisicamente. E daqui a pouco nós vamos estudar da besta que sobe da terra, que é o falso profeta, que ele vai perseguir através de engano, através de sinais. A Bíblia diz que o falso profeta fará sinais semelhantes às 2 testemunhas. Ele fará fogo descer do céu. Então até os israelitas que se converteram a Jesus na primeira parte da grande tribulação, que estão sendo perseguidos, poderão ser enganados. Outros israelitas que estiverem indecisos poderão ser enganados pelo falso profeta. Então esse período aqui é um período de israelitas se convertendo, então por isso já é falado no livro da vida do Cordeiro. Porque, claro, o israelita que hoje morre sem Jesus, ele vai para o inferno. Lembre-se que eu falei para vocês no tópico anterior. Hoje, Israel, eles precisam entender que eles não alcançam o perdão de Deus. Segundo a lei do Antigo Testamento, não. Porque a lei do Antigo Testamento dizia que eles, para conseguirem o perdão, tinha que passar pelo processo do dia do perdão, do Yom Kippur, sacrificar o bode, né, e levar o sangue até o Santo dos Santos, e lançar lá sobre a tampa da arca. Eles podem fazer isso hoje? Não.
Então hoje o israelita morre sem perdão segundo a sua lei, e claro, eles têm que recorrer a Jesus. Durante esse período, nós não podemos afirmar se a arca terá sido encontrada literalmente, né? Se os israelitas conseguirão ativar o culto a Deus. Os sacrifícios de animais, muito provavelmente eles estarão fazendo, já que nós sabemos que o templo terá que ser erguido na primeira parte da grande tribulação. Quando começou a falar das duas testemunhas, foi dito que João deveria medir o templo, o altar e os que nele adoravam, ou seja, então o templo já estava construído. Existe um questionamento sobre Ezequiel, porque ele fala do último templo, o terceiro templo, dizendo que haverá sacrifício nele. E isso levou alguns a defenderem que durante o milênio haverá sacrifício. Eu defendo que não. Eu defendo que o sacrifício é durante a grande tribulação, antes deles encontrarem Jesus. Quando eles encontrarem Jesus no final do milênio, então o templo não terá mais sacrifício de animais. Durante o milênio, Israel será como a igreja hoje. Então o templo de Ezequiel, quando ele profetiza que haverá sacrifício, sim, haverá sacrifício, quando ele for construído durante a grande tribulação. Mas ao terminar a grande tribulação, então não haverá mais sacrifício. Nós vamos estudar isso com mais detalhes mais à frente. O comentário prossegue. Eles tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e não são enganados pelo anticristo. Se livrarão do engano na metade da grande tribulação, quando a aliança com o inferno for desfeita. Lá em Isaías 28, versículo 15, ele diz: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Então observe, essa profecia de Isaías parece descrever, quer dizer, descreve, né, que os israelitas, eles percebem que esse homem é um enganador, mas ao mesmo tempo eles falam, esse homem vai nos trazer segurança. Então é melhor nós fazermos aliança com o mal e termos segurança, né? E aí, quer dizer, eles estão então fazendo aliança com a morte, aliança com o inferno, porque é isso que diz o texto. Observe, vou ler novamente. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos aliança, ou seja, fizemos aliança com o mal. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. A aliança com o inferno representa a aliança com o anticristo no início da grande tribulação, profetizada também nas 70 semanas de Daniel. Esta aliança será desfeita. Essa aliança deveria ser feita, com a pedra preciosa de esquina, Jesus Cristo, mas eles não fizeram. Então o próprio profeta Isaías prossegue, olha, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então veja, o texto está descrevendo Israel na grande tribulação, eles dizendo, olha, não tem jeito, nós temos que fazer aliança com o mal. Fizeram aliança com o mal. E Deus fala para eles, olha, existe uma pedra que eu já assentei ela em Sião. Quem é? É Jesus. Ou seja, o sacrifício expiatório já foi feito. Eles podem conseguir o perdão. O comentário prossegue. Israel se refugiará na mentira, acreditando ser a única escapatória. Mas uma linha e um prumo indicarão todos os resultados ruins e eles abandonarão a aliança. Veja o que Isaías prossegue dizendo
Agora no versículo 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o... Desculpa. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Né? E quando você continua lendo, o versículo 18, eu não coloquei aqui, mas vou ler com vocês também, Isaías capítulo 28, versículo 18, ele diz o seguinte: e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Ou seja, o texto ele descreve de forma bem clara a infeliz decisão de Israel de fazer uma aliança com o anticristo, reconhecendo eles também que essa é uma aliança com a morte, uma aliança com o mal. Então, o que acontece? Deus, ele diz que vai usar o prumo, a linha e o prumo. Por quê? A linha era utilizada quando eles iam fazer um muro, por exemplo, para fazer um muro reto. Os pedreiros antigos já usavam isso, botavam uma linha no início, uma linha no final, e iam alinhando aquelas pedras a essa linha, ok? E quanto à altura, eles usavam prumo para que a segunda pedra ficasse sempre na mesma inclinação, numa perfeita vertical em relação à primeira pedra, sendo que Deus vai fazer isso com a justiça. E quem vai trazer essa linha e esse prumo? Sem sombra de dúvida, são as duas testemunhas. Elas trouxeram essa linha e esse prumo. É o perfeito cumprimento do que Deus disse, que Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa profecia não se cumpriu em João Batista. Essa profecia ainda vai se cumprir. João Batista não restaurou todas as coisas, mas Elias restaurará. Esse Elias pode ser, como eu acredito, o Elias literal, ou uma pessoa como João Batista, simbolizando Elias. Bom, o fato é que a linha e o prumo, né, eles varrerão o refúgio da mentira. Então, todo engano que o anticristo trará, as duas testemunhas vão desfazer. Agora, na segunda metade da grande tribulação, esse refúgio da mentira sendo desfeito, vai ser um processo, porque não serão todos os israelitas, pelo menos na minha interpretação, que aceitarão Jesus no começo da grande tribulação, e também não serão todos que aceitarão no final. Será uma crescente. As duas testemunhas trabalham na primeira parte e esse resultado vai crescendo na segunda parte. É o que Isaías descreveu. Eles fizeram aliança com a morte de forma consciente. O comentário prossegue: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo representa o plano divino de enviar o seu filho para salvar a humanidade. Até mesmo os israelitas que rejeitaram a Jesus Cristo e lutam para encontrar o caminho da salvação da grande tribulação, eles fazem parte desse plano. Quando eles, durante a grande tribulação, vão encontrar esse caminho da salvação. Então eles estão, nesse livro escrito, porque Deus sabe de todos que aceitarão Jesus Cristo como Salvador. Quando Jesus Cristo disse: aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado, Deus sabe de todos que crerão. Deus sabe todos que não crerão. Então, por isso, Deus sabe também que aqueles que aceitarão, Ele já escreve os seus nomes no livro da vida, né? Por isso o livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele morreu desde a fundação do mundo, porque esse era o plano de Deus, salvar a humanidade.